Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ranieri, professor de Biologia, e hoje eu trago um assunto muito importante para você que está se preparando para os vestibulares, para as provas, que é o assunto sobre carboidratos. Então vem comigo com mais Biologia para você. Os carboidratos são chamados também de açúcares, glicídios ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas que são formadas basicamente por três átomos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, sendo que a fórmula geral é o CH2O. O carboidrato ele é considerado a principal fonte de energia de todos os organismos, de todos os seres vivos. Mas os carboidratos exercem outras funções. Tranquilo? Quais são elas? Temos também carboidrato com função de reserva de energia, que é o caso, por exemplo, do glicogênio e do amido. É também um componente estrutural, ou seja, por exemplo, a membrana plasmática, aquele envoltório das células, tem na sua composição também os glicídios. Também faz parte da estrutura dos ácidos nucleicos, como por exemplo, nós temos a ribose, que compõe o RNA, e a desoxirribose, que compõe o DNA. E a classificação dos carboidratos é essa aqui. Nós vamos ter o grupo dos monossacarídeos, que é o grupo formado por açúcares simples, onde não acontece o processo de hidrólise. Isso aí é importante a gente estar ligado nisso, certo? Tem os oligossacarídeos, que são aqueles que são formados, por dois monossacarídeos ou mais. Eu dei aqui como exemplo os disacarídeos, mas tem os trissacarídeos, os tetrassacarídeos, tem até os decasacarídeos, porque na verdade os oligossacarídeos é a união de 2 ou até mesmo 10 monossacarídeos. E temos o grupo aqui dos polissacarídeos, que são aqueles que vão reunir mais de 10 monossacarídeos, beleza? Então vou explicar para você aqui cada um deles, certo? Que é muito importante nos vestibulares. Então, os monossacarídeos são grupos formados por açúcares simples, que no caso aí, nós vamos ter principalmente as pentoses e as hexoses. Mas nós temos também as trioses, as tetroses, temos até as heptoses, mas os comuns são esses aqui. No caso das pentoses, a gente vai ter aqui a ribose, que é o que compõe o RNA, o ácido ribonucleico, e temos a desoxirribose, que compõe o DNA, o ácido desoxirribonucleico. E tem uma dica aí, às vezes numa questão de vestibular, em vez de ele colocar RNA, ele coloca ARN. E DNA, às vezes ele coloca ADN. Beleza? Enquanto as hexoses, nós vamos ter a glicose, a frutose e a galactose. No caso da glicose, é o açúcar comum, que é o açúcar de cozinha que a gente fala. A frutose, já está dizendo, é encontrado especialmente nas frutas. E a galactose é o que encontra-se ali no leite. Inclusive tem gente que tem uma intolerância à galactose, que é a galactosemia. Portanto, a pessoa não tem uma enzima que é capaz de quebrar essa substância. E aí, se essa substância estiver acumulada no sangue do indivíduo, pode causar danos em alguns órgãos, como por exemplo o rim, certo? E até mesmo o próprio sistema nervoso do indivíduo. Nós temos também os oligossacarídeos, e aqui eu vou abordar os disacarídeos. Nós temos a maltose, a sacarose e a lactose. É chamado de disacarídeo porque, na verdade, é a união de um monossacarídeo com outro monossacarídeo. No caso da maltose, que a gente vai encontrar especialmente na cevada e no trigo, nós temos a glicose mais outra glicose. No caso da sacarose, que é o que a gente encontra em grande quantidade na cana-de-açúcar, é uma molécula de glicose mais outra molécula só que de frutose. No caso da lactose, nós vamos ter o açúcar que está presente no leite e seus derivados, que é a união de uma molécula de glicose
mas outra de galactose. Tem gente que tem, né, intolerância à lactose. Por quê? Porque também não tem uma enzima que quebra a lactose, que é a enzima lactase. Como não tem como quebrar, essa substância também se acumula e pode, né, causar danos no organismo, principalmente aí na região do intestino do indivíduo, levando ele a apresentar as diarreias. Beleza? E aí, consequentemente, né, se tiver muitas, pode ter uma desidratação. E o outro, que é o polissacarídeo, que é a reunião, que é a união de vários monossacarídeos, mais de 10 monossacarídeos, essas substâncias, elas são moléculas grandes, são macromoléculas. E são substâncias que na maioria dos organismos não serão quebradas, não serão digeridas. E aí não confunda, uma coisa é ingerir, ou seja, colocar para dentro o alimento, outra coisa é digerir, ou seja, aquele alimento não pode ser, aquele nutriente não pode ser quebrado, certo? No caso aqui dos polissacarídeos, nós vamos ter os de reserva de energia e os de função estrutural. Os de reserva nós vamos ter aqui, ó, o amido, que é encontrado especialmente nas plantas, lá na raiz, principalmente também no caule, e o glicogênio, que é uma reserva de energia encontrada nos animais, como, por exemplo, né, no nosso caso, de tantos os outros, né, animais, que vai ter o glicogênio ali no fígado, especialmente, e também nos músculos. E a gente encontra também glicogênio nos fungos, beleza? Já o estrutural, nós vamos ter a celulose, que é encontrada nas plantas e também nas algas, e a gente vai encontrar essa celulose, portanto, na parede celular, certo? Desses organismos, nessas células desses organismos, e a quitina vamos encontrar também nos animais, né? A gente encontra, por exemplo, na parte das cerdas dos anelídeos, como também a gente vai encontrar nos ganchos dos platelmintos, né? Das tênias, como também a gente vai encontrar no exoesqueleto dos artrópodes, né? Naquele esqueleto externo. E além disso, a gente vai encontrar também na parede celular dos fungos. Beleza, turma? É isso, um abraço para você, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no meu canal. Um abraço e até a próxima com mais biologia para você.